Êxodo, capítulo 2, versículo de número 23. Quero falar de um assunto hoje com a igreja, para a gente compartilhar. Quero falar de 3 tempos de Deus na nossa vida, né? 3 tempos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Todos encontraram? Digo amém. A palavra do Senhor diz assim: no decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Aqui, irmãos, é o povo no Egito, é o tempo da provação, né? É o tempo que a gente vai estar falando aqui mais a pouco. Esse é o tempo da provação. Agora um pouquinho mais na frente, em Êxodo 13, versículo 20 a 22, que é o tempo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para o povo de Israel. Êxodo 13, 20 a 22. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo seu caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora vamos lá para Deuteronômio, mais na frente. Deuteronômio 26, versículo 9, que é falar do tempo do favor de Deus em nossa vida. Né? Deuteronômio, capítulo 26, versículo 9. Diz assim: e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mana mel. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos, Pai, nessa noite aprender de Ti, meu Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem algo para nossas vidas, meu Pai, acerca desses 3 tempos que o Senhor tem para o cristão, meu Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, que mesmo no meio da provação, meu Deus, nós sabemos que ali temos a Tua proteção, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, o Senhor quando usa da Tua misericórdia, Pai, o Senhor não deixa faltar nada para nós, meu Pai. Ó, meu Deus, e também tem o momento do Teu favor, meu Pai. O momento onde nós escolhemos aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Que nessa noite, ó Deus, Tu venhas falar conosco, Pai. Tu venha nos ensinar, Senhor, na tribulação perseverar, meu Pai. Ó meu Deus, ali na Tua misericórdia dá graças a Ti, meu Pai. E quando tivermos na bonança, Pai, que sabemos ser grato a Ti, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem dado em nossas vidas. Senhor, seja conosco nessa noite, Pai. Nos ensina acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, podem sentar no nome de Jesus. Amados, eu quero um pouquinho da sua atenção para essa palavra. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tenho ministrado ela primeiramente para mim. Porque enquanto a gente não entender esses tempos de Deus na nossa vida, a gente nunca vai alcançar ou tomar posse da vitória quando a vitória vir em nossas mãos. Nós sabemos que cada um de nós, como hoje é o culto de missões, nós sabemos que cada um de nós temos uma missão aqui nessa terra. Uma missão de fazer a obra do Senhor, uma missão de andar nos caminhos do Senhor, uma missão de sermos testemunhas do Senhor para outras pessoas. Porque a maior pregação, creio eu, que não é a pregação falada. A maior pregação para convencer uma pessoa acerca de Deus é o nosso testemunho. Quando nós damos testemunho, é a maior pregação para convencer alguém acerca de Deus. Porque quando alguém olha para você
e vê que você tem um testemunho de Deus na sua vida, a pessoa vai logo dizer: eu quero o Deus desse rapaz, eu quero o Deus dessa mulher, eu quero o Deus desse jovem, desse homem, porque quando nós não damos testemunho, podemos pregar a palavra mais linda que já existiu sobre a terra, mas ela não faz diferença nenhuma, em lugar nenhum. Aqui, amado, eu quero falar desse tempo, o tempo da provação, o tempo da misericórdia e o tempo do favor de Deus. Nós sabemos que nessa igreja, como em outras igrejas, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ela está passando pelo tempo da provação, o tempo da batalha, o tempo da luta, o tempo da dificuldade. E também nós sabemos que tem dentro da igreja pessoas que estão vivendo o tempo da misericórdia de Deus. No tempo da misericórdia de Deus, amado, é o tempo que você vai lutar para sobreviver. Você vai batalhar para sobreviver. E você vai ver isso no decorrer dessa mensagem no nome do Senhor. E também tem o tempo, que é o tempo que nós recebemos a promessa do Senhor, que coloquei aqui como tempo do favor de Deus. Quando nós recebemos a promessa do Senhor. E aqui, como foi falado na primeira parte, o tempo da provação, esse tempo, esse texto que nós acabamos de ler, está falando da luta do povo de Deus no Egito, na escravidão. Foi um período muito grande, um período de muita batalha, de muita dificuldade, de muitas lutas mesmo. Você que já leu essa história, você que conhece a palavra, você sabe do que eu estou falando. Quanta luta passou esse povo ali no Egito. Batalhas grandiosas, batalhas que o inimigo tentava migrar a força deles, o inimigo tentava destruir, mas eles, mesmo na provação, mesmo naquela luta, eles clamaram ao Senhor para alcançar um dia a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Que nós aprendemos que no tempo da provação, nós não podemos desistir por causa da provação. Nós não podemos desistir por causa da luta que vem sobre a nossa vida. Esse povo vivendo 430 anos de sofrimento, de batalha, eles não deixaram de clamar ao Senhor nosso Deus. Eles não deixaram de lutar. Eles não deixaram de acreditar de que um dia eles iriam sair dessa provação, eles iriam alcançar a misericórdia de Deus, ou que Deus um dia iria ouvir o clamor dele. Talvez nessa noite eu esteja falando com pessoas aqui que está vivendo o período da provação, o período em que nada dá certo, o período em que você clama e parece não ter a resposta de Deus. Parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não responde o teu clamor, parece que você fala, mas a tua palavra ou a tua oração, ela é anulada diante de tantos problemas, de tantas lutas que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você, amado, que no período da provação, nós temos por certo acerca da palavra a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo no período da provação, nós temos a proteção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não permite nenhum fardo sobre a nossa vida maior do que aquilo que nós podemos suportar. Deus não permite nada mais além da tua capacidade. Deus não permite fardo maior ou mais pesado do que você possa carregar. Deus não permite, é a palavra dele. A Bíblia diz que quando esse povo estava no Egito, que Deus mandou Moisés, ordenou que Moisés fosse lá para libertar esse povo, a Bíblia diz que das pragas que o Senhor enviou lá, o Senhor destruiu
o gado, destruiu a riqueza, destruiu os primogênitos, mas não destruiu o gado, nem destruiu os primogênitos. Praga nenhuma chegou até o povo de Israel que estava lá no Egito. Por quê? Porque tinha a proteção de Deus sobre a sua vida. Mesmo na provação, meu querido, Deus está protegendo você. Mesmo no meio da batalha, Deus está protegendo você. Isso eu quero te dizer nessa noite, meu querido. Esse povo, ele sofria, e não era pouco, irmão. Não foi um mês, não foi 2 meses, não foi 2 anos, 430 anos ali no Egito. E quando o rei do Egito, o faraó, morreu, que veio um outro que não conhecia a história de José. Esse outro que veio, ele oprimiu. Ele colocou fardo tão pesado sobre as pessoas, para quê? Para fazer com que eles parassem de crescer, para migrar a força deles. Mas é interessante, amado, que esse povo que estava sendo oprimido, esse povo que estava sendo ali massacrado pela a impunidade, pela a força de Faraó, melhor dizendo, a força de Faraó, esse povo nunca deixou de acreditar. Irmão, eles nunca deixaram de acreditar. E quanto mais eles colocavam fardo pesado sobre eles, mais eles clamavam ao Deus do céu pela sua misericórdia. Então quero dizer para você, meu querido, nessa noite, você possa estar enfrentando uma luta muito grande, você pode até estar orando e Deus não está respondendo a tua oração, mas eu quero te desafiar nessa noite, segundo essa palavra: não deixe de clamar ao Senhor. Não pensa que você está desprotegido, que você está sozinho. Tá não, porque Deus está te dando proteção. Aguenta firme, pega firme, aguenta firme, porque você não será destruído. Não será destruído, aguenta firme. Não vacila o teu pé, não desanime, não jogue tudo para o alto. Permaneça firme, inabalável. Essa é a tua missão, essa é a minha missão. Mesmo passando pela luta, eu vou passar dando glórias ao meu Deus, porque eu sabendo, mesmo que Deus não responde a minha oração, eu sei que Ele está me protegendo de algo mais pesado que eu não possa suportar. Então creia nisso. E na nossa vida como cristão há esse tempo de provação. Não pensa você que servir a Deus é só um mar de rosa, é só coisas fáceis, é só você orar, de repente o céu abre e o milagre desce. É nada. Tem aquele dia que você ora e parece que o céu está de bronze. Tem dia que você luta, você faz aquela campanha, você batalha, e a resposta não vem. Tem aquele dia que você espera contar com pessoas, você acredita nas pessoas, e de repente aquelas pessoas falham com você. De repente aquela pessoa que você tanto acreditava, ela vai falhar com você. Mas isso é normal, irmão, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Se a tua confiança estiver no homem, a tua confiança está em pessoas erradas. Se a tua confiança de milagre ou de favor estiver no homem, você está com a tua confiança no lugar errado. A tua confiança tem que estar no Senhor teu Deus. A tua confiança tem que estar em Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que acreditar no teu irmão, acreditar nas pessoas. Sim, eu estou falando com relação à fé, com relação a entender que aquele que nunca vai falhar com você é Deus. Que mesmo nas nossas mazelas, mesmo nas nossas lamúrias, Ele está lá, Ronaldo, nos protegendo. Sabe aquele dia que você ora e nada acontece? Deus está lá te protegendo. A gente imagina que não acontece, mas Deus está trabalhando.
O negócio é que nós queríamos que Deus trabalhasse no nosso tempo, na nossa hora. E Deus não trabalha assim. Se trabalhasse assim no período onde aquele povo foi oprimido pelo faraó que veio depois, o que veio depois não conhecia a história de José, quando eles clamaram, Deus tem atendido. Mas ainda levou um tempo. Quero dizer para você, meu querido, que no tempo da provação, é tempo de você continuar. No tempo da provação, é tempo de você continuar adorando, continuar orando, continuar buscando, continuar acreditando na promessa de Deus sobre a sua vida. Pode estar tudo de bronze, tudo fechado, não tem saída. Mas quando Deus quer, Deus abre porta onde não existe. Quando Deus quer, Deus faz cadeados se arrebentarem. Quando Deus quer, Deus faz um terremoto e um milagre acontece. Então, creia numa coisa. Se você está passando por alguma provação, creia, Deus está te protegendo. A Bíblia diz, amado, em Êxodo, capítulo 12, versículo 27. A Bíblia diz ali que Deus que está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, que as pragas que Ele enviou sobre o Egito, nenhuma delas eles permitiram chegar até o povo de Israel. O que é isso? Proteção de Deus. Proteção do Senhor. Diga comigo, eu tenho a proteção de Deus. Deus está te protegendo. Ah, pastor, mas a batalha está grande, irmão, que seja grande. Eu acho legal quando alguém chega em mim e diz assim, pastor, estou passando por uma prova. Eu digo assim, glória a Deus, irmão. Tem uma vez que eu falei isso para o irmão, pastor, não estou entendendo, né? Eu vou dizer que estou passando por uma prova e você vai dizer glória a Deus. E era para mim dizer o quê? Se tu está me dizendo que está passando, é sinal que tu vai chegar do outro lado. Eu estou só passando, eu não estou ficando na prova não. Eu estou passando. Quem está passando por uma prova aqui, diga glória a Deus. Você está passando, você não vai ficar lá não, amém? Você está passando, tem o outro lado te espera. Do outro lado pode ser o favor de Deus, pode ser a misericórdia do Senhor, pode ser tantas outras coisas. O segredo é não desistir no meio da prova. Esse tempo da prova é um tempo de Deus para a nossa vida, porque na prova nós aprendemos a perseverar. Na prova nós aprendemos a dar glória a Deus, mesmo sem ver a resposta do Senhor. Na prova nós temos paciência para esperar. Aprenda a ter paciência, esperar. Pastor, meu casamento está acabado. Minha família está num pé de guerra. Só quero dizer uma coisa para você. Continue glorificando a Deus. Porque nesse tempo da prova, Deus está protegendo. Deus está protegendo, creia nisso, Deus está protegendo. Outra coisa que eu acho interessante, eu coloquei na palavra do Senhor para a gente estar ministrando. Deus, Ele deu uma proteção especial para o povo de Deus ali no Egito. Uma proteção especial. Irmão, imagina que o Egito, local onde Faraó morava, e Gozém, onde o povo de Deus habitava, era emendado um no outro. Tudo fazia parte do Egito, tudo era a terra do Egito. E Deus enviou as pragas sobre o Egito, sobre Faraó. E essas pragas, digamos assim, aqui tem uma cerca, aqui está o gado egípcio e aqui está o gado do povo de Deus. O gado era destruído do povo egito e não era atingido do povo de Deus. Quer dizer, Deus tinha uma proteção especial. Sabe por quê? Porque aquele povo nunca desistiram de clamar ao Senhor.
Você quer uma proteção especial para a sua vida? Continue clamando, continue glorificando, continue acreditando de que uma hora Deus vai mover a teu favor. E no tempo da prova, amado, esse povo aprendeu demais. E um dia Deus ouviu o clamor daquele povo e resgatou eles de lá. Mas também, amado, existe o tempo da misericórdia. No tempo da tribulação, no tempo da batalha, você luta e parece que não sai do lugar. Você tem que perseverar. No tempo da misericórdia, você tem que lutar também. No tempo da misericórdia, irmãos, você tem que lutar pela sobrevivência. Olha o tanto que isso é interessante. Deus foi lá, tirou o povo do Egito, levou esse povo para o deserto. De lá do Egito não enxergava a terra prometida. Já aqui do deserto, aqui a partir de onde eu li para frente, ele já avistava a terra do Egito, a terra prometida, perdão. Aí aqui, amado, no tempo da misericórdia, você luta por sobrevivência, você não luta por conquista, é para sobreviver. Sabe aquele período, irmão, em que você luta, batalha, a sua vida parece que não sai do lugar? Você está lutando pela sobrevivência. No deserto, o povo lutava pela sobrevivência. Lá, o maná era para um dia só, não era para 2 dias ou 3 dias, não. Era colhia hoje para comer hoje, amanhã Deus providenciava novamente. E lá no meio dessa batalha, eles tinham que lutar ali com os amalequitas, eles tinham que lutar com os cananeus, eles tinham que lutar, ou eles lutavam para sobreviver, ou eles morriam. Eles tinham que lutar, eles tinham que batalhar, por quê? Pela sobrevivência. Irmão, tem momento da nossa vida que nós passamos pelo deserto. E no deserto, Deus, você quer alcançar, você quer conquistar, mas não conquista. Mas Deus vai suprindo a tua necessidade. Ele supre hoje, amanhã supre novamente. Eu sei bem o que é isso. Eu não tenho vergonha de falar que eu já tive épocas no meu ministério pregando a palavra de Deus. Pastor Francisco é sabedor disso, alguns irmãos, em que eu vivi nesse deserto mesmo na obra do Senhor. Aquele dia em que você comia hoje e não sabia se amanhã tinha para comer. Mas no tempo do deserto, nós temos que lutar para sobreviver. E eu não desisti. Eu não parei de acreditar, eu não parei de crer. E todo dia Deus supria a minha necessidade. Sabe aquele dia em que você quer alcançar, quer conquistar e não conquista? E todo dia você vê Deus suprindo. Irmão, eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite, talvez você esteja passando pelo deserto muito grande na sua vida, mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus tem suprido a tua necessidade. Todo dia Deus tem dado a porção dele, todo dia Deus tem cuidado, todo dia Deus vai lá e dá aquela porção para você suportar. Eu quero dizer, quem está passando pelo deserto, irmão, continue na caminhada. Por quê? Porque quando você está passando pelo deserto, Deus vai suprir a tua necessidade. Lute. Deus supria a necessidade daquele povo. E Deus continuava a vir com a proteção. Durante o dia, com uma nuvem, para livrar aquelas pessoas do sol escaldante. E durante a noite, com uma coluna de fogo, para que eles pudessem, olha o que é interessante o texto que nós lemos, para que eles pudessem caminhar de dia e de noite.
que Deus estava dizendo para eles? Persevera, porque a cada dia eu vou suprir a tua necessidade. Deus colocava a nuvem durante o dia e durante a noite a coluna. Deus estava dizendo para eles, o texto que nós lemos diz que eles caminhavam de dia, para eles caminhar de dia e de noite. Deus estava dizendo, olha, perseverem, porque a provisão eu vou trazer para vocês. Quando aquele povo estava ali no meio do deserto clamando, nós vamos morrer de fome aqui, nós vamos ficar, por que nos tirou do Egito para morrer aqui? E de repente Deus mandava manar do céu e dizia, coma hoje, não pegue para amanhã, porque amanhã eu suprirei novamente. De repente eles enjoaram daquele maná e disseram, nós queremos carne. E a Bíblia diz que Deus fez uma nuvem, veio uma nuvem de cordonizes do céu, e sobre aquele deserto, aquele povo comeu carne, se alimentou de carne. Por quê? Porque quando nós damos ouvido a Deus, quando nós continuamos na caminhada, Deus vai sempre suprir as nossas necessidades. E quando estamos no deserto, irmão, não é fácil estar no deserto, mas eu quero que você creia que Deus vai suprir na tua vida. Não está fácil, meu irmão, mas Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai deixar perecer, não. Deus não vai deixar morrer no deserto, não, a não ser que você saia debaixo da nuvem. A não ser que você não queira ser guiado pela coluna de fogo, você vai morrer no deserto. Todos aqueles que não ficavam atentos à nuvem, morria. Porque saía de debaixo de quê? Da proteção de Deus. Ei, tu está vivendo um deserto, né? Crê em Deus. Deus não vai deixar faltar, não. Pastor, estou pensando em desistir. Desiste não. Deus não vai deixar faltar, não. Deus te deu hoje, não deu? Amanhã Ele vai te dar também. Deus vai te dar amanhã, né? Pois é, depois da manhã Ele vai te dar também. Você vai ter que lutar só para conquistar. Deus vai te dar. Deus vai entregar na tua mão todo dia aquilo ali. Porque quando nós estamos no deserto, mas nós não lutamos para conquistar, nós lutamos pela sobrevivência. Esse povo estava ali no meio do deserto, de repente apareciam os amalequitas. Ronaldo, ou ele lutava para derrotar eles, ou eles derrotavam. Eles tinham que lutar pela sobrevivência. De repente apareciam os cananeus, tentando destruir eles. Ou eles lutavam pela sobrevivência, ou eles eram derrotados no meio daquele deserto. Eu quero dizer para você, amado, mesmo você estando vivendo um deserto, lute pela tua sobrevivência de fé. Lute para permanecer na presença do Senhor, porque esse deserto, amado, assim como o tempo da provação, tem ano, tem mês, tem dia e hora para acabar na tua vida. Vai importar a tua perseverança, vai importar a perseverança que você tem no Senhor, porque tudo isso tem hora, tem ano, dia e hora para acabar na tua vida. Nós temos que aprender que na prova, nós temos que continuar glorificando a Deus. Que no deserto, nós temos que continuar lutando pela sobrevivência. Não se desespere não. Não se desespere não, amado. As pessoas que se desesperavam no deserto, elas morriam. Não se desespere. Porque esse deserto vai passar. Esse deserto, uma hora, ele vai terminar para você. Não se desespere. Deus está protegendo e Deus está suprindo na tua vida. Não espera não, fica tranquilo. Só não pode desistir. Isso está fora de cogitação, desistir. Desista não. Amém? Só que, amado, essa proteção de Deus, ela é tão grande, amado, a misericórdia de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia, se alguém puder colocar aqui no Data Show, não sei se está ligado. Mas abre a tua Bíblia
Neemias capítulo 9, versículo 21. Oh, Deus maravilhoso, irmão. Olha como Deus supria na vida desse povo, irmão. Olha nesse texto. Olha como Deus supria, como Deus cuidava. Olha isso. Diz assim, sim, Neemias 9, 21. Por 40 anos os sustentaste no deserto, o Senhor falando. Sim, por 40 anos os sustentaste no deserto. Não lhes faltou coisa alguma. A sua roupa não envelheceu e os seus pés nunca se incharam. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmão, aqui é o cuidado de Deus. Deus supria na vida desse povo, dizendo, olha, por 40 anos eu sustentei vocês no deserto, por 40 anos eu cuidei de vocês no deserto, não lhes faltou coisa alguma, as roupas não envelheciam e os seus pés não se inchavam. Por quê? Porque Deus cuidava daquele povo, Deus supria na vida daquele povo, e esse Deus continua sendo Deus. Ele está aqui nessa noite, irmão. Ele está aqui no nosso meio. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando. Ele continua protegendo. Não sei por quanto tempo. 40 anos. O texto está dizendo aqui. 40 anos. Ele sustentou esse povo no deserto. E ele no texto diz, não lhes faltou coisa alguma. Ei, talvez não esteja sobrando, mas Deus não está deixando faltar nada. Talvez não esteja sobrando, mas faltar, Deus não vai deixar faltar não. Você crê? Amém? Glória a Deus. Deus cuidou, amado, em cada detalhe. Deus cuidou. Deus percebeu, pastor Francisco, que no meio do deserto não tinha uma alfaiataria. Talvez no meio do deserto não tinha ninguém que soubesse costurar uma roupa. E o Senhor cuidou dizendo, ó, a roupa não vai envelhecer não. E se essa roupa não envelhecia, ela crescia junto com o corpo, né? Já imaginou? A criança pequena com a roupinha, né, ali pequena, de repente ela foi crescendo e a roupa indo junto. Que Deus lindo, amado. Se Deus é... E a Bíblia diz que em Hebreus 13, 8, ela diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quer dizer, Ele não mudou não. Continua sendo Deus. Amém? Ele continua sendo Deus. E também eu quero falar um pouco com você o tempo do favor de Deus. Amado, quando é o tempo do favor de Deus? É o tempo que você alcança a promessa de Deus. Quando esse povo estava no Egito, esse povo estava debaixo do jugo de Faraó. Era Faraó que comandava. Quando esse povo estava no deserto, esse povo estava sobre a ordem de Deus. Só que quando chega aqui na frente, no texto que nós lemos, em Deuteronômio, Deus entrega a promessa. Deus entregou a promessa para esse povo, por quê? Porque eles souberam esperar no tempo da provação. Não desistiram no meio do deserto. E agora Deus estava entregando para eles. É como se Deus estivesse pegando uma caneta e entregando a caneta na mão dele quando eles chegaram na terra prometida. Deus entregando a caneta para ele, dizendo, olha, agora é com vocês, escrevam a história de vocês. Agora vocês vão plantar, vão colher, essa terra é de vocês. Agora vão lá e conquistem ela. Ainda tinha luta lá. Amado, no tempo da promessa de Deus tem luta, mas Deus está dando a promessa e dizendo, é de vocês, conquistem.
existe. Deus está dizendo assim, olha, escreva a tua história. Irmão, quando nós estamos na bonança de Deus, nós temos que escrever a nossa história, nós temos que fazer a diferença na cidade de Riachão, no estado do Maranhão, nos confins da terra onde nós pisarmos o nosso pé. Nós temos que escrever a nossa história dizendo, quando eu estava na proteção, quando eu estava na tribulação, perdão, Deus me tirou de lá, Deus me protegeu. Quando eu estava no deserto, Deus não deixou faltar nada para mim. Então agora eu vou escrever a minha história, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, dizendo que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva. É tempo de você escrever a tua história, aleluia! Escrever a história, é tempo de você escrever a história. Às vezes você está vivendo no período da abundância, do favor de Deus. Irmão, quando você está no favor de Deus, sabe aquele dia que você não precisa nem orar muito, pastor Francisco? Como Elias, né? Desafiou os profetas de Baal. A Bíblia diz que ele começou a orar, né? E Deus mandou fogo do céu. Quando você está vivendo o favor de Deus, amado, você começa a orar e o milagre acontece. Só que nós passamos por esses 3 períodos. De vez em quando nós passamos por ele. Período da provação, o período da misericórdia. No período da provação é luta. No período da misericórdia, você não luta para conquistar, você luta para sobreviver. Só para sobreviver, você luta para sobreviver e não murmura, porque a Bíblia deixa claro aqui, amado, que todos aqueles que murmuraram, morreram aonde? Diga comigo, todos que murmuraram, morreram no deserto. Todos que murmuraram, então não murmure. Aqui, irmãos, no tempo do favor de Deus, você está no controle. No tempo da misericórdia, Deus estava no controle, mas no tempo do favor é você que está. Só que eu quero dizer assim, Deus nunca perde a soberania dele, Deus está acima de tudo. Mas quando nós estamos vivendo no favor de Deus, Deus entrega na sua mão e diz assim, meu filho, faça. Você vai fazer diferença agora. Irmãos, imagina quando você está no favor de Deus. Eu imagino aqui, irmãos, Elias orando, pedindo para mandar fogo, o fogo caindo. Eu fico imaginando Elias, depois de orar por aqueles, desafiar os profetas de Baal, Elias ora e diz assim, ó, Deus vai mandar chuva agora, já tinha 3 anos, 6 meses sem chover, Deus vai mandar chuva. E aí ele manda o moço dele olhar, e o moço dele olhava, e aí já tem alguma nuvem, tem nada, e aí já tem nada. Quando foi na 7ª vez, o moço chegou e disse, ó, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, uma coisinha, você botar a mão assim, você tapa ela, né? O cara, quando está no favor de Deus, o negócio é forte. Ele diz assim, ó, agora tu corre, desce lá e avisa Acabe para aparelhar o carro, colocar as coisas em cima, porque eu já ouço um ruído de uma abundante chuva. No tempo do favor de Deus, irmão, você acredita no milagre, você sabe que o milagre vai acontecer. É o tempo do favor, porque Deus, amado, não é um Deus que vai deixar você toda a vida na provação, não. Vai ter período da provação, vai ter período da misericórdia, mas vai ter período do favor de Deus. Deus vai mandar sem você pedir, Deus vai mandar sem você estar menos esperando. Você está lá dormindo, no outro dia o telefone toca, uma boa notícia de uma bênção para a tua vida. É tempo do favor de Deus, mas nós temos que aprender a passar pela provação, passar pelo deserto, para podermos conquistar o tempo do favor de Deus em nossas vidas, aleluia. Temos que aprender, não é fazer. Eu estava pregando, lembrei disso agora. Um dia desse eu pregando lá na igreja e lembrei de uma parte do hino nacional brasileiro. Ou hino mal escrito, irmão, misericórdia. Tem uma parte do hino lá, que, né, do hino nacional brasileiro, diz assim: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo.
Enquanto você vê o hino dos Estados Unidos, o hino das duas bandeiras, é hino de guerra, é hino de batalha, é hino de lutar, de perseverar. Aí no hino nacional brasileiro, deitado eternamente em blesses, deita para ver. Não vai à luta não. Mas estou só comentando isso aqui, amado. Esquece isso, viu? Só comentando, porque é aquela história, né? O cara que escreveu esse, não tem noção não, irmão, misericórdia. Deitar e esperar as coisas acontecerem, irmão, vai à luta. Vai à batalha. Vai à batalha, na luta persevera. No deserto luta pela sobrevivência. E quando chegar no momento do favor de Deus, escreva a tua história diante do Senhor. Escreva a tua história, faça diferente. Acolá não estão acreditando, eles chegaram lá, olharam a terra, um monte que não tinha, que não acreditava, olharam a terra e disseram assim, não, essa terra lá é bonita. A terra é boa. A terra lá, eu vi uns caras carregando um cacho de uva lá, é 2 para carregar um cacho de uva. Mas aí os caras disseram assim, não, mas lá tem gigante, não dá para nós não. Eles olhando para nós, a gente se sente como um gafanhoto. E nós olhando para eles, nós nos sentimos também como um gafanhoto. Lá não dá para nós, nós somos pequenos demais naquele povo. Aí aqueles que não murmuraram, Josué e Caleb disse, nós vamos subir lá. E nós vamos tomar posse daquela terra. Porque o Senhor nos deu ela por herança. E o que eu acho mais interessante que Josué assumiu, estou terminando. Josué assumiu. Sabe quantos anos depois Caleb veio receber o pedacinho dele? 40 anos depois. 40 anos no deserto. 40 anos depois para receber. Sabe o que Caleb diz? A força que agora tenho é a mesma força quando eu tinha 45 anos que subi para espiar a terra. Sabe por que Caleb está falando isso, irmão? Porque Caleb não perdeu a visão da promessa de Deus. Ele não perdeu, essa terra é minha, eu vou tomar posse dela. Se não for hoje, vai ser amanhã. Mas ele não perdeu a visão da promessa de Deus. Quando você não perde a visão da promessa de Deus, Deus te sustenta com a força. Pois a palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 31, dizendo que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu querido, espera no Senhor, porque na hora certa Deus vai enviar você a viver o favor dele aqui na terra ainda, no nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer você viver do favor dele. É aquele tempo que você está andando e as coisas estão acontecendo, o milagre está acontecendo, a situação está acontecendo, só que tempo nós vivemos nesse período. Para encerrar, quando você estiver vivendo o favor de Deus, cuidado. Cuidado para não murmurar. Cuidado para a soberba não tomar conta do teu coração. Cuidado para não esquecer de Deus. Em Deuteronômio, Deus mandou Moisés reunir o povo e fazer um recenseamento. E Deus disse assim, olha Moisés, agora você vai ler toda a história para esse povo, todos os estatutos, toda a lei, para eles não esquecerem do que Deus tinha feito com ele. Quando nós estamos vivendo o favor de Deus, é perigoso esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Se você estiver vivendo o favor de Deus, recebendo o milagre, recebendo a bênção, lembra que tudo isso é Deus que está proporcionando para você. Olha aqui, amado. Eu quero só ler aqui uns versículos para a gente encerrar. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Diz assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? Números 23, 19 e 20, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou, havendo falado, não cumprirá?
Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Sabe de quem é essas palavras? De Balaão. Balaão tinha recebido um dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão estava recebendo uma quantia para fazer isso. Você sabe da história, né? Que Deus pelejava para falar com ele, ele não dava ouvido, estava assim meio. Aí Deus foi lá e usou quem? Quem sabe aí? Usou uma jumenta para falar com ele. Ei, rapaz, não é assim não, o povo lá foi eu que abençoei, que se eu tiver abençoado, ninguém pode revogar isso aí não. Ei, pode parar. Aí ele diz essas palavras, no versículo 20. Eis que recebi um mandado. Deus tinha mandado ele, é para você ir lá abençoar e não amaldiçoar. Ele diz assim, eu recebi um mandado para abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Irmão, vou liberar uma palavra aqui para a gente orar para a sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amado, Balaão tinha recebido uma palavra para abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Irmão, se Deus resolveu te abençoar, se Deus resolver abençoar a tua família, Deus resolver abençoar a tua casa, ninguém pode revogar o agir de Deus na tua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus, pois a palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém pode impedir. E Deus nessa noite está te dizendo, eu estou te abençoando nessa noite, eu estou derramando a bênção sobre a tua vida nessa noite. Receba a bênção de Deus, porque Deus me enviou aqui nessa noite para te abençoar, e eu irei te abençoar no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se você crê, aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Deus é Deus de milagres. Glória a Deus.